Bom dia, família querida e abençoada do canal da Aposentado e Pensionista. Mais um giro de notícia no ar para vocês hoje, na data de 26, tá? Sexta-feira de setembro. Então vamos lá, vamos para cima. Agradecendo a todos, tá, pelo carinho de vocês, as pessoas que estão acompanhando o nosso noticiário aqui, e explicar um detalhe para vocês, tá? Quando eu coloco o vídeo ou que eu coloco alguma chamada para vocês assistirem o vídeo ali, vocês têm que entender que a proposta desse canal qual é e o que eu combinei com vocês. O canal ele é feito para passar informação verídica e positiva. Então eu estou simplesmente respondendo o que as pessoas estão me pedindo. As pessoas estão perguntando, às vezes as pessoas botam lá e fazem as caixas de pergunta, ou botam nos próprios comentários do vídeo, e me perguntam, Rogério, o assunto tal aqui, como é que tá? Então eu boto uma chamada de ação do vídeo para vocês virem assistir. É o nosso tempo que a gente para a gente fazer o que a gente está trabalhando, a gente monta o vídeo, a gente edita, a gente faz tudo, e a gente faz com o maior carinho para vocês. Então tem pessoas que estão me agradecendo, e tem pessoas que às vezes entram no vídeo e deixam comentários que não são agradáveis, são comentários que... Então eu falo para vocês, se você estiver assistindo o canal e você não gostar, você é livre. Fica com o canal de mentira para lá. Agora, tem gente que fica chateada por a gente falar a verdade. Então, qual é a diferença aqui? É eu passar para vocês a minha visão do que vocês estão assistindo também de outros canais. Tem pessoas que estão ligando para me agradecer. Pô, Rogério, fiquei esperando um tempão aquilo lá, acreditei na promessa do canal tal A, B, C e D lá, e não aconteceu nada daquilo. Então a minha responsabilidade social com vocês é passar com transparência, tá? Passar a notícia para vocês real. Então não tá aqui para a gente ficar de brincadeira. Agora sim, se a pessoa me perguntar sobre o assunto, igual ontem, me perguntaram sobre o assunto da margem dos 5% e dos 5 mil reais que estava lá que vocês iam receber. Eu fiz o vídeo, passei para vocês e expliquei tecnicamente que aquilo ali não existe. Daquela forma como está sendo passado, é uma propaganda, é aquilo é enganoso, é mentira. Então, quem está no meu canal está entendendo o jogo. O jogo é o quê? Eu passar para vocês o que é certo e o que é errado. Não adianta vocês assistirem um conteúdo lá, acreditar naquilo e vocês forem passar o tempo pensando que aquilo vai acontecer. Então, se você acredita no meu trabalho e gosta, vamos para cima, vamos avançar. Pega o canal e vamos passando para frente. Agora, eu não posso pegar um assunto que está em pauta, deixar de comentar ele, porque na internet estão vendendo ilusão para vocês. Nos outros canais estão vendendo mentira. Então é isso. E vamos continuar o nosso propósito, tá? Agradecendo a todos de coração que estão com a gente aqui por multiplicar o canal, por fazer o canal crescer. Se o canal está pipocando para você hoje de primeira vez, se inscreva, assina o sininho das notificações ali, mete o dedinho ali, vai no like, comenta, que isso ajuda a gente para a gente fazer conteúdos novos para vocês. É isso, tamo junto. E vamos lá, vamos prestar atenção agora no que está acontecendo no cenário agora do perdão dos consignados. É outra coisa que as pessoas sempre me perguntam. Gente, se vocês não acreditarem no processo junto com a gente, fica difícil. Então a gente tem um abaixo-assinado lá, a gente está dando força. E hoje tem uma coisa super bacana que eu vou colocar daqui a pouco para vocês, que é o vídeo do relator do CPMI falando que foi uma vergonha, um fiasco a declaração do careca do INSS. O cara não gostou, para vocês verem, o cara não gostou, ele se esquivou de tudo que ele queria tentar fazer. Ele não gostou de ser chamado de careca do INSS, um dos relatores lá, até da forma para poder quebrar um pouco o gelo, o cara falou, o senhor careca do INSS, quer dizer, não chamou nem ele de Camilo Antunes. Os caras bagunçaram com ele lá, porque não tem que ter respeito com esse cara, certo? Então é isso que a gente está falando. Eu estou observando, estou tomando conta, a gente está em cima, e eu vou passar para vocês o vídeo do relator da CPMI, ele falando num noticiário que tudo que ele fez ali foi para tentar bagunçar, para vocês verem, ele sempre é de barba, sem barba, né? Ele é sempre careca e sem barba. Para vocês verem como é que esse cara é, ele deixou até a barba para ficar um pouco diferente, que esses caras não gostam de aparecer na televisão, assumir logo aquela responsabilidade. Então, para uma pessoa que passou aquele vídeo, passou o olho ali, achava que nem era ele. Porque a foto que ele está na internet é diferente. É ele bem careca, sem barba nenhuma. Lá na CPMI ele já apareceu de barba. Então, isso tudo são artifícios que eles fazem. Ele arrumou briga, arrumou conversa fiada lá dentro para poder quebrar um pouco o gelo, para poder arrumar discussão. Mas ele levou muita martelada. E o relator da CPMI, eu bato palma para ele, porque ele falou declaradamente que ele roubou. Então isso são provas que a gente tem que manter para a gente juntar lá para na hora da votação conseguir essa reforma lá que tem que acontecer e o perdão dos consignados sim. A gente vai lutar até o final. A gente não vai desistir. Desistir é para fraco. A gente aqui não é fraco, a gente é forte. Nós somos fortes unidos. O Brasil tem que se juntar.
Esse negócio de ficar com a mentalidade que não vai dar em nada, não vai dar em nada, esquece isso. A gente tem que ir até a última instância. Enquanto a justiça estiver lá a nosso favor, a gente vai lutar junto. E eu quero que você esteja junto com a gente nessa batalha. Vamos para cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês agora. Assistam, por gentileza, assista. Tá? Eu estou fazendo a edição do vídeo. Vou colocar para vocês o relator da CPMI falando de como foi a atitude dele, que foi vexatória, e eles estão em cima. E eu vou botar em seguida o vídeo dele, tá? Do próprio careca do INSS, dentro da CPMI. Nós conseguimos já tem na internet. Então eu vou fazer aqui na íntegra, vou colocar aqui. Eu peço a vocês que vocês assistam, tá? É uma forma de vocês ajudarem o canal, respeitar o nosso trabalho, o nosso tempo que a gente para montar o vídeo, a edição, e ajuda a gente, que a gente está ajudando vocês da nossa forma aqui, tá bom? Deixa eu montar o vídeo aqui e em seguida vocês assistam. Vamos falar sobre esse assunto com Théo Cury numa entrevista com o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI. Senador, seja muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. Um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia ao Théo e a todos os telespectadores da CNN. Senador, começo aqui a nossa conversa lhe perguntando sobre qual que é o nível de expectativa para esse depoimento. E eu pergunto isso não só porque o empresário está amparado judicialmente para não responder a perguntas dos deputados e senadores, mas também pelo que aconteceu na semana passada, porque tínhamos a expectativa de que o careca do INSS comparecesse à CPMI e não foi. O que a gente pode esperar para esta quinta-feira? Olha, Carol, essa é uma avaliação muito interessante. É muito difícil combater a corrupção do país. Fazer justiça, entender, dar explicações à população é algo muito complicado e deveria ser diferente. Nós deveríamos ter todos os poderes unidos, o Executivo, o Legislativo, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, para dar respostas à população, mas não é isso que tem acontecido. A legislação brasileira, ela permite a essas pessoas que têm culpa, que têm a comprovação de que roubaram o dinheiro dos aposentados, uma série de benefícios dentro dos chamados recursos. O senhor Antônio Carlos Camilo foi preso dentro de uma lista de 21 que a CPMI colocou às claras quando nós começamos a trabalhar, porque antes estava todo mundo solto, todo mundo achando que ninguém ia ser preso, não tinha patrimônio nenhum tomado, e depois que nós jogamos luz nessa roubalheira, começaram as movimentações, o inquérito da Polícia Federal voltou a caminhar com mais rapidez, um novo ministro do Supremo foi escolhido. Aí vem a decisão. Nós temos o direito de ouvir, está na legislação. Vem um habeas corpus do Supremo dizendo que uma pessoa presa, uma pessoa que tem toda uma identificação de roubos, essa pessoa pode comparecer ao CPMI se ela quiser. Assim como foi com a esposa de um outro envolvido, que é o senhor Maurício Camisotti. Então, isso dificulta muito o trabalho de nós darmos satisfação ao povo brasileiro. Mas o senhor Antônio Carlos Camilo, ele tem assim, uma certeza, ele tinha uma certeza tão grande da impunidade, que ele pegou a esposa, colocou como sócia de uma das empresas. E nós fomos claros em dizer o seguinte: nós vamos ouvir todos. Se ele vier à CPMI, prestar esclarecimentos voluntariamente, como está sendo dado pelo Supremo, vai ser respeitado nisso, não tem problema. Mas se ele não fizer, nós vamos trazer a esposa dele no lugar para que a gente possa esclarecer, porque nós vamos esclarecer essa história. Nós vamos até o final em dar a satisfação a quem está nos acompanhando, a julgar a luz, desculpe, me perdoe, nesse esgoto que é essa roubalheira da Previdência brasileira e que envolve muita gente importante aqui em Brasília. Então hoje, ainda que ele queira ficar em silêncio, eu tenho certeza que há muitos pontos que ele pode esclarecer, porque é o principal cérebro de toda essa operação, de uma dessas máfias que tomou conta da Previdência brasileira. E há uma garantia que ele vai comparecer, senador? Sim, ontem pela manhã houve um movimento do advogado de que talvez ele não comparecesse, mais uma vez. Eu deixei claro o acordo, inclusive a possibilidade de uma condução coercitiva às pessoas que estão convocadas à CPMI. Eu detestaria, não gosto de fazer isso, não é o meu papel aqui querer demonstrar poder, não, estamos longe. Mas eu tenho uma obrigação, que é fazer justiça, que é dar respostas à população, entregar ao judiciário um inquérito, uma investigação muito bem feita junto com o relator. Então nós lembramos
de que a condução coercitiva é uma possibilidade prevista em lei. Imediatamente recebemos a resposta de que ele concordou em vir. O único pedido que ele fez foi que ele não seja conduzido por algemas. Ele entende que as algemas são desnecessárias, uma vez que ele está colaborando com a CPM. Para vocês terem uma ideia, né, o grau que nós chegamos hoje no país de uma pessoa presa, uma pessoa que tem todo um histórico de roubo, dizendo para nós que ele concorda em ir prestar esclarecimento, mas desde que ele não esteja algemado. Há uma inversão aí muito grande no país de valores jurídicos que nós precisamos corrigir. Senador, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui no Novo Dia. Eu queria saber do senhor quais os principais pontos que os senhores pretendem abordar hoje e que estratégia que os senhores pretendem abordar e utilizar diante desse respaldo legal e jurídico agora que ele tem de não falar. Acho que é importante para a população entender de que maneira, quais perguntas e o que vocês querem saber desse personagem que se tornou tão importante no âmbito dessa investigação. Olha, Theo, nós temos o histórico de todas as investigações, de tudo que foi feito até agora. São, no total, me parece, 14 inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro André Mendonça. O inquérito mãe, que é o principal de todos eles, nós temos detalhe por detalhe do envolvimento do senhor Antônio Carlos Camilo, dos outros que participaram com ele, das empresas que ele abriu para poder desviar o dinheiro dos aposentados brasileiros, como ele gastou esse dinheiro. Eles estavam tão certos de que eles não seriam punidos, de que eles não seriam apanhados, que eles, inclusive, não fizeram nem questão de esconder as movimentações financeiras. Como na semana de segunda-feira, o senhor Rubens, que é o braço direito dele, acabou reconhecendo, depois de mentir a CPMI, um dos saques foi de R$1 milhão. Tem vários outros saques que foram feitos e o senhor Rubens foi muito claro em dizer que entregou ao Antônio Carlos Camilo esses valores em dinheiro. Para onde foram esses recursos? Quem recebeu esse dinheiro? Em qual parte isso foi entregue? São perguntas que vão ser feitas a ele. A questão, por exemplo, do envolvimento de escritórios de advocacia, que hoje, inclusive, estão na mira da Polícia Federal. Tudo, as offshores que ele tem no exterior, que estão em nome do filho dele, que é sócio dele também. Essas perguntas vão ser colocadas à mesa. Ele, naturalmente, naquilo que o incrimina, ele tem o direito de ficar em silêncio. Isso a Constituição já garante, não precisa de um habeas corpus do Supremo para que a gente possa respeitar. Mas ele pode dar o posicionamento dele. E são muitas horas. Nós temos pelo menos uns 35 oradores, com 10 minutos cada um fazendo perguntas. Uma hora ele acaba falando por conta exatamente de mostrar a posição. Está sendo muito bem orientado pelos advogados e o que ele disser para nós, eu entendo que ele tem uma chance muito, mas muito importante de colaborar e de mostrar, inclusive, que quem vai fazer a condenação é o Supremo, não somos nós. Nós apenas investigamos. Mas se ele colaborar com a investigação, as penas que ele vai receber futuramente podem até ser reduzidas. O senhor fez referência ao depoimento dessa semana do senhor Rubens e o senhor deu voz de prisão a ele. Horas depois, ele estava em liberdade. Aproveitar que o senhor está conosco, nos explique o que aconteceu, senador. É o seguinte, na CPI dos Betis, houve uma prisão em flagrante que a Procuradoria da República detalhou como abusiva. E a Justiça, o Judiciário aqui em Brasília, deferiu o pedido da Procuradoria da República e fez uma recomendação à Polícia do Senado, de que nas próximas ocorrências as pessoas deveriam primeiramente responder a um inquérito para depois serem levadas à Justiça para as acusações. Então, a Polícia do Senado esteve comigo ontem, eu convoquei o chefe da polícia para que me explicasse. Alguém influenciou? Foi alguma ordem de mandar soltar uma pessoa presa em flagrante pela CPMI? E os assessores jurídicos foram muito claros em explicar que diante dessa decisão da Justiça Federal, de que primeiro tem que se fazer um inquérito, com todos os detalhamentos da prisão que foi feita pela CPMI e encaminhado à Justiça para que depois a pessoa possa ser ouvida. Então, nós tivemos que aceitar essa decisão. Mas é bom deixar claro que o inquérito está aberto e a investigação será feita com base em todos os detalhes apontados pela CPMI.
porque ele teve toda a oportunidade, eu dei para ele várias horas em que ele pudesse corrigir as respostas que não estavam exatas, as mentiras que ele estava falando na CPMI, e no final eu acabei dando voz de prisão, porque nós não estamos ali para poder, infelizmente, aceitar qualquer tipo de esquema que venha esconder quem roubou o dinheiro da Previdência. Nós estamos ali para dar satisfação ao povo brasileiro, respostas. Essa é a função principal da CPMI. Deixa claro, o Rubens Oliveira Costa, ele que é economista, foi ouvido na CPMI e é suspeito também de participar desse esquema de fraudes, esses descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS e teria ligações com o careca do INSS, que será ouvido hoje. Theo Cury, por favor. Senador, o senhor foi muito enfático no começo da nossa conversa, ao responder a primeira pergunta da Carol, falar principalmente sobre a decisão do Supremo que deu essa possibilidade de ficar em silêncio em determinados momentos. O senhor agora faz essa menção também à decisão da Justiça. O senhor fez críticas no sentido de, aí eu pergunto para o senhor avalia que há setores do Judiciário jogando contra essa investigação? Theo, é difícil combater a corrupção no Brasil. Não é fácil, não. Eu sinto isso hoje porque você não tem somente as provas. Não bastam as investigações, existem os relacionamentos. Nós estamos falando de envolvidos que têm livre trânsito no Senado, livre trânsito na Câmara dos Deputados, livre trânsito no Judiciário. Nós estamos falando de advogados que têm relacionamentos em festas, resorts, viagens internacionais em lanchas com pessoas importantes da República. Esse tipo de relacionamento acaba, infelizmente, gerando toda uma série de dificuldades para que a gente chegue efetivamente em quem está no meio de toda essa história. E isso se transforma em recursos. Eu pergunto assim, faço aqui uma colocação. Você tem um dos envolvidos, que é o senhor Maurício Camisotti, que tem relacionamento em rede social, está muito claro isso, com diversas autoridades de Brasília. A esposa dele movimentou mais de 300 milhões de reais em conta. É sócia. Nós convocamos como testemunha para que ela venha. Vem um habeas corpus que ela pode ou não comparecer, dado por um ministro supremo. Olha, no mínimo, nós estranhamos essas decisões. No mínimo. Porque se nós temos uma lei, uma CPMI, que está ali embasada, respeitando todos os direitos das pessoas. Quem quiser ficar calado, fica calado naquilo que pode incriminar. Mas, de repente, vem uma decisão totalmente fora do contexto jurídico, dizendo que a pessoa não é obrigada a comparecer para dar esclarecimentos. Então, a gente começa a entender que nós estamos lidando com um esquema hoje que está muito além apenas, infelizmente, do processo como deveria ser o judiciário brasileiro. Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, nessa conversa aqui ao vivo conosco no Novo Dia. Mais uma vez, senador, muito obrigada por esse espaço aí na sua agenda. Um bom trabalho que vamos acompanhar aqui em detalhes. Obrigado, Carol. Obrigado, Theo. Um bom dia a todos. Então, gente, o meu carinho fica para vocês, o meu abraço fraterno a todos, tá? Se vocês assistiram esse vídeo até o final, vocês chegaram nessa parte que eu estou falando com vocês no final do vídeo, é que realmente vocês gostam do canal, e agradeço a vocês de coração por fortalecer a gente aqui. Tá bom? Tô levantando as notícias aqui, tomando conta, de olho no lance, a gente tá junto até o próximo. Um abraço.